bem-vindas, bem-vindos a mais um podcast da Associação de Conselheiros do Brasil, que é uma ação da Comissão de Educação Continuada, da qual eu coordeno aqui na ACB. Lembrando a todos que a ACB não é uma escola de formação de conselheiros, mas sim uma organização que nasceu da primeira turma de certificação da Fundação Getúlio Vargas da formação de conselheiros. E a nossa missão é influenciar e transformar as empresas brasileiras de todos os portes por meio da governança. Neste episódio, nós convidamos o Márcio para contar um pouco a sua história, que é uma história brilhante, e vocês vão conhecer, também mediado aqui pela Karina e pelo Ricardo, que eu peço que eles se apresentem agora. Karina, por gentileza. Obrigada, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte da ACB, eu sou head do Comitê de Cultura e Pessoas, e é uma gratidão estar aqui com tantas pessoas importantes que trazem o processo da governança para as empresas. Eu sou empresária há mais de 30 anos, no ramo de alimentação, na área de franquias, e eu também há 20 anos trabalho como consultora comportamental na área de liderança e gestão. Então, eu espero contribuir aqui juntamente com vocês para a gente poder fazer um podcast, um bate-papo, onde a gente consiga ter bons frutos e que as pessoas consigam assimilar e levar para suas empresas as coisas que vão ser muito boas aqui que a gente vai conversar. É um prazer estar aqui. Obrigada, Antônio. Imagina, obrigado a você, Karina. Ricardo, por favor. Pois é um prazer imenso poder dividir esse espaço aí, esse momento contigo, Tônia, contigo, Karina, Márcio, especialmente convidado especial da noite hoje, a gente poder compartilhar um pouco da tua bela experiência, bela construção. Eu sou membro também do Comitê de Cultura e Pessoas, da Associação de Conselheiros do Brasil. Sou membro de conselhos fiscal e conselho consultivo. Estou na atividade de consultoria em gestão empresarial, reestruturação de empresas, já aí lá se vão 30 anos de chão corrido. E espero poder contribuir aí, poder fazer perguntas interessantes, Márcio, para ti, para que a gente possa dividir esse momento tão especial e rico em que você vai estar aí trazendo a sua experiência vivida. Obrigado por esse momento aí, muito, muito bacana. Márcio, por favor, você. Meu nome é Márcio Waldman, eu sou médico veterinário, eu sou presidente do conselho aqui da ACB, né? E é um prazer estar aqui com vocês aqui e contar um pouco sobre a Pet Love. Obrigado, Márcio. Bom, meus caros e caras, parece que as coisas acontecem com certa facilidade quando você tem um empreendimento, você tem o seu negócio e o negócio recebe investimento e você começa a crescer, mas não é bem assim. Eu acho que especificamente no caso do Márcio e da Pet Love, nós temos questões muito fundamentais e muito importantes para debater. Então, Márcio, a primeira pergunta que vai para você, depois eu passo para a Karina e, na sequência, para o Ricardo, como é que foi isso? Você estava lá, como você disse, médico veterinário, etc. E como é que você começou a realmente crescer o seu negócio? E por que os investidores escolheram o seu negócio para investir? Não, na década de 80, eu já estava incomodado com o baixo crescimento da minha clínica veterinária e estava até um pouco ameaçado por algumas clínicas que estavam abrindo ao redor da minha. Eu tinha a certeza que eu tinha que me diferenciar do mercado e eu tinha uma formação básica de tecnologia, que foram alguns cursos que eu fiz durante a graduação de veterinária na Faculdade de Veterinária da USP, e aí eu comecei a antever
que daqui a alguns anos, com a internet mais popularizada, a gente poderia ter um processo de compra e venda de produtos pela internet. Então, eu comecei a fazer um trabalho paralelo com a clínica. Eu clinicava e, nas horas vagas, eu programava, e eu montei o primeiro e-commerce de produtos pet no Brasil em 1999, antes da bolha da internet. Toquei a clínica e o e-commerce de 99 até 2011. 2011, alguns fundos de investimento, fundos globais de investimento, né, a Tiger Global de Nova York, a Kazek, que foi formada pelo fundador do Mercado Livre da Argentina, e a Monaches, que era um fundo de venture capital brasileiro, me abordaram e falaram: olha, a gente tem uma tese aqui, a gente fez um estudo, a gente viu que a tua empresa, embora naquela época a empresa era muito pequena, a gente viu que a tua empresa é uma empresa organizada, e a gente quer fazer um aporte financeiro aqui para que ela se transforme numa das maiores do mercado pet. Logicamente que eu tinha naquela época o e-commerce e a clínica, eu tinha certeza que em algum momento eu teria que abdicar da clínica, né, e ficar somente com e-commerce e mudar o meu mindset como médico veterinário e trabalhar o meu mindset para um empreendedorismo que eu tinha pouca ideia do que iria vir pela frente, né? E aí eu aceitei. Então, em 2011, nós recebemos o primeiro aporte na companhia, foi o primeiro investimento de fundos de venture capital e fundos de hedge, né, que a Tiger era um fundo de hedge, o multimercado brasileiro, que a gente chama, né, no varejo pet brasileiro. E aí nós começamos a ter uma trajetória de crescimento, né? A gente começou a contratar pessoas, né? Naquela época a empresa era eu, minha esposa e 4 pessoas, quando eu recebi o investimento, em 2011. Rapidamente mudamos de local, porque a quantidade de estoque aumentou, as operações aumentaram, a gente já tinha uma equipe de logística, uma equipe de tecnologia, uma equipe de comercial, uma equipe de atendimento ao consumidor, e começamos a crescer com aquela minha ideia que eu sempre tive de democratizar o acesso a produtos e a serviços no mercado pet. Quando eu comecei a pensar em e-commerce lá atrás, porque eu gostava muito de tecnologia e eu via na internet uma possibilidade de unir esses dois mundos, né? Eu via que várias cidades do Brasil não tinham pet shops ou agropecuárias, né? E os animais, eles eram, principalmente os cães e gatos, eles eram alimentados com restos de alimentação, né? Que não é o ideal. Então, o meu sonho sempre, desde lá de trás, era a democratização disso, né? O Brasil é um país muito grande, né? Por um lado, a gente tem muita oportunidade como empreendedor, mas, por outro lado, a gente tem uma questão, assim, fundamental, que é a democratização do acesso a produtos e a serviços, né? Então, isso foi o que guiou, né, o início da Pet Love. A gente teve na década entre 2012 até 2015, a gente teve anos de crescimento assim de 150%, 180%. Logicamente, isso um, é um volume gigante, a gente tem que reestruturar tudo, todos os anos, né? Reestruturar a logística, reestruturar processos, reestruturar pessoas, né? Cuidar da cultura, deixar todo mundo engajado, alinhado com aquele nosso sonho grande, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que somente produtos, a democratização somente de produtos no Brasil não seria o suficiente, né? A gente tinha também uma questão de serviços, né? Eu sou médico veterinário,
Então, existia também uma questão para a gente ampliar o leque de serviços para todo o Brasil, né? E chamar os veterinários, meus colegas, para estarem junto nessa jornada, né? Então, uma democratização de serviços veterinários e uma democratização de saúde para o PET numa visão um pouco mais ampla, né? Então, em 2017, nós começamos a criar esse ecossistema que a Pet Love é hoje, né? Hoje nós temos produtos, como a gente sempre teve, nós temos uma área de suporte ao veterinário, que é educação continuada, cursos online do veterinário, bulários e ferramentas de ajuda ao veterinário na sua atividade do dia a dia. A gente tem uma área de B2B para clínicas e para pet shops. A gente tem hoje uma área de serviços para não veterinários, por exemplo, quando você viaja, você quer deixar o teu pet na casa de alguém que vai cuidar do seu pet, é como se fosse um Airbnb do mercado pet, a Dog Hero. Existem também passeadores em mais de 500 cidades do Brasil. E aí também a gente evoluiu lá por 2020, 2021, com uma parceria com a Porto Seguro, para um plano de saúde, que é aquele meu sonho de democratização de saúde da medicina veterinária. Hoje nós temos o maior plano de saúde do Brasil, né? A gente atende em mais de 300 cidades do Brasil, nós temos quase que 1 milhão de cães e gatos na nossa base de plano de saúde, né? E a gente montou esse ecossistema, né? Unindo todas essas pontas, né? Então, de produtos, a gente foi produtos, serviços para o médico veterinário, serviços para não médicos veterinários, educação continuada, plano de saúde, e recentemente a gente avançou um pouquinho mais com a aquisição do maior laboratório de exames laboratoriais e imagens do Brasil, o Provet, aqui de São Paulo, e também começamos a abrir lojas próprias, né? Pet shops com clínicas veterinárias e alguns com os hospitais, e as lojas ficaram tão bonitas aqui em São Paulo que os clientes nos perguntavam: vocês não querem fazer franquia? Né? E depois de um tempo discutindo com o conselho, a gente abriu uma outra unidade, que é essa unidade de franquias de clínicas pet shop e clínicas veterinárias, pet shops e hospitais, né? Acho que é importante, como nós estamos aqui numa plateia de conselheiros, né? Importante frisar o que o conselho teve nessa jornada, e não só o Márcio em si, e não só o meu time de pessoas em si, né? Em 2011, quando eu recebi o primeiro aporte, né? Em 2011, quando eu recebi o primeiro aporte, eu liguei para o pessoal, para os investidores, e falei: olha, tá tudo muito legal, mas eu acho que a gente precisaria criar um fórum aqui para aonde vocês poderiam me ajudar. Aí eu construí esse sonho grande que eu tinha lá em 2011, né? E aí eles me responderam: não, Márcio, realmente, a gente queria construir um conselho com você, né? Naquela época eu não tinha a mínima noção do que era um conselho de administração, logicamente é que eu fui pesquisar, né? E a gente instituiu o conselho em setembro de 2011, né? Era eu, cada um dos meus 3 investidores, eram três membros do conselho, e um membro independente, que eu convidei, que era um amigo meu, que também ele era o CFO da Netshoes naquela época, né? Sem o conselho, a gente não conseguiria chegar
na metade desse caminho. Sem a governança, a gente não conseguiria chegar na metade desse caminho. Acho que a governança que a gente foi criando, naquela época não se falava muito em governança, em 2011, né? Mas a governança, o conselho, né? As relações que a gente tinha lá, as discussões que a gente tinha lá, foi criando a fundação para a gente construir tudo isso. Legal, Márcio. Eu acho que eu tenho uma questão aí bem importante, né? Enquanto você falava, né? Tem um passo a passo, uma vontade de você, como fundador, como, né, como uma pessoa que virou a chave, de fazer acontecer. Né? E todo empreendedor, ele quer fazer acontecer, né? E você ampliou esse sistema, né? Você mesmo falou, criou um ecossistema, então, teve uma expansão a partir da sua mudança de mindset. E quando a gente tem uma questão de empreender, né, de ter essa visão de ampliação, a gente tem muitos desafios. E conforme as coisas vão ampliando dentro da nossa empresa, a gente vai percebendo que a gente precisa ter um guia, né? Então, assim, o que eu chamo de guia é a nossa cultura, a cultura que a gente vive, né? A cultura a gente vivencia no dia a dia. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque teve uma evolução gigante, né, na sua empresa, e ela é o que é por muita coisa que aconteceu. Queria que você contasse um pouco, já que é uma cultura que tem um diferencial, né? Conversando antes com você, você trouxe um pouco desse diferencial. Queria que você contasse para as pessoas o que que você considera assim essencial para ter uma cultura forte? O que que é diferencial para você chegar onde você chegou e com tantas conclusões do tipo, puxa, vamos montar um conselho, vamos constituir isso e tal. Então, o que que a cultura, como é que é a cultura da Pet Love? Conta um pouco para gente isso. O que que é Bom, forte na Pet Love de cultura? é lógico que cultura é algo que vai se construindo e vai se modificando, né? Hoje eu não sou mais CEO da Pet Love, eu passei a minha posição para uma pessoa muito querida que trabalhou comigo por muito tempo, a Thalita, né? E hoje eu estou no conselho e eu vejo que a cultura ela está evoluindo também, né? A cultura é algo que está sempre em constante mutação, vamos dizer assim, né? Lógico que no começo, quando eu comecei a acelerar a companhia, quando eu recebi os primeiros investimentos, a empresa era eu, minha esposa e 4 pessoas, né? A cultura era algo assim muito precário, vamos dizer assim, né? E com a contratação das primeiras pessoas, que uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que eu não tinha todas as respostas. Eu não sabia de tudo. Eu nunca irei saber de tudo, né? Eu sempre vou precisar que as pessoas me ajudem a passar pelos desafios, né? E a passar pelas tomadas de decisões, e me ajudem nas tomadas de decisões também, né? Então, eu comecei a contratar as pessoas, né? Uma das coisas muito importantes que eu tive lá com o Hernan, que foi o nosso primeiro investidor, o Hernan foi o fundador do Mercado Livre, né? Hoje ele está à frente da Casec, que é um dos maiores fundos de venture capital da América Latina, né? Quando o Hernan investiu na Pet Love, nem tinha Casec ainda, né? Foi com dinheiro próprio também, antes de montar a Casec. E aí eu perguntei para ele, não, você e o Galperin montaram essa potência que é o Mercado Livre, qual que é o conselho que você me dá? Ele falou assim, 2 coisas, Márcio. Primeiro, uma frase que eu sempre falo que ele sempre falava com o Galperin, o ego é o inimigo do empreendedor, né? Então, quando você vai trabalhar, deixa o ego na rua, sabe? Quando você sai de casa, ou então deixa o ego da tua vida, sabe? Tira o ego da tua vida, sabe? Né? Trabalhe sem ego, né? E segundo o conselho que ele me deu logo no começo, 2011, foi tente contratar pessoas com maior potencial e melhores que você. E eu sempre
fiz isso, porque até então eu tinha quem? As 4 pessoas que estavam junto comigo e com a minha esposa eram pessoas que vieram da clínica veterinária. Eu já tinha fechado a clínica e eles vieram e estavam comigo naquele período, né? Eu não era especialista em construção de time, construção de cultura. Então eu comecei a contratar gente da Americanas, gente que trabalhava em logística, em outras áreas de e-commerce, né? E comecei a conversar muito com essas pessoas, estimulá-las a ter autonomia, a ter voz, a colocar opinião, sabe? Eu comecei a estimulá-las a me ajudar a criar essa cultura, né? E lógico, depois de alguns anos, lá, acho que 3, 4 anos, nós fomos fazer um off-site de cultura. Foi a primeira vez que a gente parou para falar sobre cultura. A gente viu que a gente tinha construído algo a várias mãos, né? Então a gente construiu algo a várias mãos, né? E aí hoje a gente tem lá, né, um departamento de pessoas que cuida da cultura da companhia, junto com o próprio conselho, junto com a própria CEO, comigo também como fundador, que eu sempre estou próximo da companhia. Mas naquela época a gente criou assim, sem querer, vamos dizer assim, sabe? Tendo a necessidade de criar essa cultura. A gente teve essa necessidade, né? Acho que os pontos fortes da cultura da Pet Love é uma cultura colaborativa, né? Vou começar pela missão, né? Pelo propósito da companhia, né? O propósito da Pet Love hoje é democratizar acesso a produtos e a serviços do mercado pet, tornar os pets mais felizes e saudáveis, empoderar médicos veterinários e empreendedores. Então, veja bem, são 3 frases muito importantes que elas não nasceram as 3 ao mesmo tempo, elas foram uma se juntando a outras, né? As outras, né? E com essa missão, com esse propósito, a gente tem lá alguns atributos de cultura, né? Que foi nascendo daquela forma genuína, sabe? Sem eu falar, não, aqui a gente vai fazer dessa maneira, aqui não vamos fazer da outra maneira. Não, não foi isso. Foi crescendo todo mundo junto, né? Então, hoje é uma empresa muito colaborativa, né? A gente colabora com outros veterinários, com empreendedores, né? Por isso que a gente hoje tem franquias, né? Então, a gente está dando empoderamento a empreendedores do mercado pet, a veterinários também que trabalham com a gente, trabalham nas suas próprias clínicas, atendem nosso plano de saúde, né? Um dos nossos pontos fortes, né, é ser pet lover, né? Por incrível que pareça, mas o teu atributo da pet lover é ser pet lover. Porque a gente percebeu que as pessoas que têm pet e que amam pet como a gente ama, né, elas entendem a dor do consumidor, né? E elas entendem quais são os pontos que a gente consegue atuar para resolver as dores que eles têm e seguir no nosso propósito, na nossa missão, né? Outros pontos também que a gente tem lá de cultura muito forte é olho de dono, por exemplo, né? A gente sempre falou que as pessoas tinham que ter autonomia e cuidar das suas decisões como se fossem da sua própria empresa, né? Isso confluiu de 2020 para cá, final de 2020, isso confluiu num projeto que a gente chamou de Projeto Todos Sócios, né? Então, hoje, nós temos 2.000 colaboradores na companhia e todos têm ações da companhia, todos receberam num projeto, num processo que a gente faz, né, ações da companhia, né? Então, todos são sócios da companhia, né? Eles cuidam da companhia como se fossem deles, porque eles são donos da companhia, né? Outro também outro atributo importante da nossa cultura é de aprendizes, né? Isso vem desde a minha época, do começo, né? A gente não sabe tudo e nunca vai saber tudo, né? E cada vez que a gente é desafiado, às vezes a gente pode se encontrar numa situação onde você não tem o maior conhecimento sobre aquilo, né? Então, a gente estimula os nossos colaboradores a estudarem,
a estarem sempre com a cabeça aberta, a conversarem entre eles, conversarem com outras startups, conversarem com outras empresas também, para aprenderem, né, cada vez mais sobre as suas funções, sobre o mercado, sobre como trabalha a empresa, né? Acho que é isso, Karina, sobre a cultura aí. Obrigada, Márcio. Muito bom. Ricardo, Então você tinha algumas questões também, acho que. eu tenho algumas curiosidades aqui. Eu gostaria de voltar o filme um pouquinho para trás, porque é, primeiro assim eu tenho expectativas de que muitas pequenas e médias empresas e seus fundadores tenham a oportunidade de assistir a um depoimento tão rico como esse que o Márcio tá trazendo e que a ACB está podendo oportunizar aí aos ouvintes. Ficou muito claro para mim, Márcio, a linha do tempo, né? E isso é algo em que toda empresa ela nasce da visão de um empreendedor. Então, você teve a visão do mercado, para onde esse mercado poderia caminhar. Você traz num determinado momento da sua timeline aí, você coloca que a empresa era você, a sua esposa e 4 funcionários. Portanto, uma empresa simples, ela não tinha qualquer grau de Sim, sim, complexidade, sem né? dúvida, sem dúvida. E aí você é aproximado por fundos que vamos dizer assim, se o Márcio tem dor ou não tem dor, não é problema do fundo. O fundo vai botar o dinheiro que é o ROIC no retorno. É isso que ele quer, Retorno. entendeu? E não tem nada de mais nisso, porque eu acho que isso faz parte do mundo dos negócios. Normal. A partir desse momento, a empresa começa a demandar do Márcio não mais a sua visão, não somente a sua visão empreendedora, mas a sua dinâmica de empresário. Então você passa de um estágio absolutamente operacional em que domina o cliente, domina a compra, domina, enfim, todo o processo estava nas suas 2 palmas da mão, certo? E você é obrigado a entregar para a sua empresa a visão do empresário, do estrategista, muito mais do que o operacional. E nesse tempo, nesse momento da sua timeline, a empresa começa a aumentar o grau de complexidade e você tem que colocar, e não raro a gente enxerga isso, né? A estrutura, ela vem antes da estratégia. Então, também com isso, acontece que a próprio aumento da estrutura, ela aumenta de forma exponencial o grau de complexidade. E, de Sem novo, dúvida, sem você tem dúvida, que dar um novo salto. Bem, sem dúvida. por que que eu falei que eu gostaria de voltar a fita um pouco para trás? Porque nós não podemos nunca esquecer que nós vamos sempre caminhar com 2 paradigmas em paralelo, né? Você falou aí a questão do ego, né? E falou a figura do conselho. O conselho não é um ego, o conselho vai ser sempre o superego, é aquele que vai sempre Isso. lembrar Isso, como que a norma funciona, a regra funciona, isso. pilares que sustentam o crescimento e que vão sustentar a complexidade da operação ao longo da sua existência. Então, a minha curiosidade é assim, e agora eu vou concluir com a minha pergunta. Num determinado momento, você e a sua empresa era a figura do criador e da criatura, certo? Se a gente fizer uma analogia, o seu verdadeiro filho é a Pet Love. Você saiu de dentro de você. A relação visceral que existe é sua com a Pet Love. Sem dúvida, Ele é o seu verdadeiro filho. É o que vai sempre ter a relação visceral consigo, certo? sem dúvida. A partir de um determinado momento em que você em que você entende que a sua empresa demanda por um aumento de governança, em que você tem que dividir transparência, responsabilidade, equidade, que vão sustentar
a sobrevivência da sua empresa e fazer com que ela caminhe sempre com o vetor apontando para frente, você é obrigado a compartilhar decisões que antes eram isoladas, e você é obrigado a conviver, e aí eu entro no paradigma do Márcio, ser humano, você é convidado a superar vazios, como se estuda no paradigma da família e paradigma da empresa, é você convidado a conviver com vazios da fase primária da vida, onde você convivia com ansiedade, com vazio, com a dúvida, com o que que vai ser, ou seja, e aí agora eu vou concluir então a pergunta assim, bom, mas vem cá, a empresa é minha, eu que criei, eu tenho que estar compartilhando decisão aqui com o conselho, eu tenho que perguntar e, mesmo que eu não concorde, por uma questão de ego, eu não quero concordar, estou vendo que os outros têm razão, mas eu tenho que dar o braço a torcer, e isso é bom para a minha empresa, é bom para todos, a empresa como um todo cresce. Em algum momento, concluindo, em algum momento você sofreu a tentação do movimento regressivo, Não, porque muitas empresas não, acabam sucumbindo a esse momento. não, nunca, 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 Ricardo, nunca eu quis voltar atrás, porque eu vi da onde eu saí e onde eu estava em cada um dos minutos dessa jornada, né? Eu vi da onde eu saí de uma clínica veterinária de 50 metros quadrados para uma empresa hoje com mais de 2.000 colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro, né? Eu vi o que a gente era em termos de empregador e o que a gente é hoje para as nossas 2.000 famílias que dependem da nossa empresa, sabe? Eu vi o impacto que a gente teve no mercado pet, que no começo um impacto pequeno, e o impacto que a gente tem hoje para esse mercado pet. Em momento algum, eu me coloquei de volta nessa posição egocêntrica, vamos dizer assim, né? E eu não voltei atrás. Eu sabia que eu tinha sócios, eu tinha investidores, eu tinha conselho e eu tinha stakeholders. E esses meus stakeholders, além de fornecedores, governo e etc., tal, eram os meus colaboradores que estavam comigo lá. Em momento algum, eu voltei atrás, né? E não voltaria também, né? Eu acho que a gente constrói uma empresa para ela ser perene, né? Para daqui não sei quantos anos meus netos falarem, foi meu avô que começou isso, né? E não para resolver questões próprias, né? Egoísta. Egocêntricas, né? Que só resolvem o curto prazo, vamos dizer assim, de uma pessoa, sabe? Né? Em momento algum, Ricardo, em momento algum eu tive essa visão de voltar atrás, né? E assim, não foi fácil essa caminhada, como qualquer empresa que sai do zero até uma empresa do tamanho da Pet Love. A Pet Love esse ano vai faturar 2,5 bilhões de reais, né? É uma empresa grande já, né? Não foi fácil as decisões, foram momentos de ansiedade, foram noites mal dormidas, né? Foram momentos assim de insegurança que eu passei também, mas eu tinha construído já uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio, além do conselho dos meus sócios, tinha as pessoas que trabalhavam comigo, né? Então a minha família também foi uma rede de apoio, né? Então foi através dessa rede de apoio que eu consegui passar por todas as dificuldades e não voltar um minuto atrás do que eu tinha já me predestinado desde o começo, né? Eu era um médico veterinário, né? Eu só tinha estudado biologia, né, na minha vida, né? Eu vim fazer o meu primeiro MBA, eu vim fazer com 46 anos de idade, meu primeiro MBA, né? Depois que as coisas na companhia, as decisões, a, a liderança também já começou a me tomar menos tempo, já conseguia ter gente me ajudando também. Então, eu só vim fazer o meu primeiro MBA muito tarde, com 46 anos, né? Então, eu tinha que aprender com todos,
tá? Eu tinha que ter a cabeça aberta, eu tinha que dar autonomia para todos, né? Erramos inúmeras vezes, mas erramos todo mundo junto, né? E sem crucificar ninguém, sabe? Aprendendo com os erros também, a gente foi aprendendo com esses erros, né? Então, é isso. Em momento algum, Ricardo, eu quis voltar atrás, eu achei e já me perguntaram também, Márcio, se você tivesse feito tudo de novo, você faria tudo de novo igual? Eu faria melhor, né? Eu faria melhor, mas eu não voltaria atrás do caminho que a gente trilhou lá, com muito orgulho. É interessante isso aí que você está trazendo, só rapidamente, só para adicionar aí o que você está colocando, né? A Karina estava trazendo a questão da cultura, né? É, a, a- Evidentemente que a empresa foi fundada por você e ao longo dos anos você foi lapidando essa cultura e foi imprimindo Construindo selos. junto, construindo É, junto. Sim. mas você tem, e eu acho que isso é muito importante também ao ouvinte, a pequena e média empresa, no sentido de que a, 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 a sua forma de condução, como é que você enxerga a cultura da sua empresa, ela é colaborativa, ela divide, ela compartilha e, acima de tudo, como a gente encontra muitas vezes empresas assim, são empresas em que têm a cultura punitiva. Não tome a iniciativa, que você vai ser punido. Você está trazendo exatamente Pelo uma contrário, experiência pelo contrária, contrário, pelo entendeu? contrário. Eu sempre Então, acho tive, que isso é muito rico, né? eu sempre tive essa visão, Ricardo. Se a gente não tenta, a gente não avança, né? E para tentar, você pode acertar ou você pode errar, né? Mas eu acho que essa questão de fazer do erro uma punição é um dos principais matadores de Com cultura certeza, e de inovação de uma Uhum, empresa, uhum. com certeza. né? Legal. Escutando vocês, né, me vem exatamente essa questão de como que a Pet Love ela tem na cultura dela essa preocupação de gerar esse espaço, pela sua fala, esse espaço seguro, né, que a gente até fala de segurança psicológica nas Sim, sim, empresas, sim, sim, né? sim. Então, o quanto que isso é importante para a cultura, né, para as pessoas experimentarem, as pessoas se darem ao, né, prototiparem, errarem, e aí os processos de melhoria, eles vão cada vez mais evoluindo. A gente vai ganhando Sim. espaço para isso. Desde o começo, Karina, a gente estimulou ambientes seguros, né, onde a gente Uhum, poderia falar de algo que não deu certo, né, de um erro que a gente teve, né? E logo depois que alguém falasse sobre um erro que a gente cometeu, né, que a gente como empresa cometeu, né, uhum. a pergunta óbvia, e o que a gente aprendeu com esse erro, né? E desse aprendizado, o que a gente pode fazer para o futuro, né? Então a gente sempre teve esse ambiente seguro, né? Seja nos one-on-ones que eu fazia com o meu time direto, seja com reuniões que a gente fazia, né? E faz até hoje, né? A gente faz reuniões com o time inteiro, né? Hoje, só que hoje é a cada 4 meses, né? Que a gente faz. Antigamente a gente fazia todo mês, né? Que o time era menor, tá? Hoje a gente está espalhado no Brasil inteiro, né? Então, sempre ambientes seguros, né? Para que as pessoas pudessem ser realmente o que são, na verdade, sem qualquer tipo de é, crítica ou qualquer tipo de vergonha, vamos dizer assim, das pessoas, entendeu? Represália, algo assim, né? Sem, Tipo, sem qualquer tipo de constrição daquela personagem que a pessoa é, uhum, entendeu? uhum, Sabe? uhum, E lembra que eu falei para vocês, aprendizes, né? E quando alguém falava, não, eu não sei fazer isso, então vamos fazer o quê? Qual que é o plano para a gente aprender? Né? Vamos aprender uhum. junto. Toda vez que você aprender uma coisa, você traz para os teus pares também, né? Então a gente foi criando esse ambiente seguro mesmo, né? Bom, senhores, poderíamos ficar aqui à noite, à madrugada e um dia inteiro ouvindo o Márcio falar da construção da Pet Love, que, recapitulando, ela não começou do zero, ele tinha um negócio, mas estava estruturado e bem arrumado e recebeu investimentos.
trabalhou muito a cultura da organização dele para poder chegar aonde chegou. Implementou o conselho, todas as nossas recomendações, digamos assim, que são a veia da existência da ACB, o Márcio fez. E cresceu e estabeleceu um negócio saudável e, acima de tudo, que tem uma cultura organizacional que escuta, que conversa, que dialoga com seus colaboradores e stakeholders de uma forma geral. Quero agradecer imensamente a Karina a oportunidade de trazer esse assunto aqui para o nosso podcast. Agradecer também imensamente o Ricardo, com a sua intervenção muito pertinente. E, Márcio, muito obrigado, meu caro. E fica aqui uma pergunta no ar, né? E daqui para frente? O que você acha que vem por aí? O que você acha que você precisa fazer? E, ao fim da fala do Márcio, eu volto só para fechar o nosso podcast. Não, eu que agradeço, Tony, aí, eu que agradeço, Ricardo e Karina, pela parceria aí nesse podcast, né? Eu acho, Tony, que a gente ainda está no meio do caminho, né? Como na nossa visão, no nosso propósito de democratizar acesso a produtos, serviços, tornar os pets mais saudáveis e felizes e empoderar médicos veterinários e empreendedores. A gente está no meio do caminho ainda, se não um pouquinho antes do meio ainda, né? Acho que a gente tem muito o que fazer pela frente, né? E o que mais me orgulha na Pet Love é ter criado esse ambiente, essa cultura, sabe? Que as pessoas entendem o propósito da companhia e elas tocam esse propósito nesse caminho, né? Hoje eu ajudo a companhia, né, no conselho, mas ninguém sabe o futuro. Daqui a algum tempo pode ser que eu não esteja mais no conselho, né? E eu tenho certeza absoluta que a Pet Love vai continuar nesse caminho por conta dessa cultura forte, sabe? Por conta das pessoas entenderem a nossa visão e o nosso propósito de companhia, né? Mais uma vez, Tony, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E, para todos e todas, sigam as nossas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, estamos no YouTube, enfim, nas redes sociais. Participem dos nossos comitês. A Karina lidera esse comitê de pessoas e cultura. Obviamente, todos os associados podem se inscrever e participar desses comitês e de outros comitês que temos. E agradeço a todos a atenção, a paciência e especialmente o interesse de nos acompanhar aqui no podcast da Associação de Conselheiros do Brasil. Muito obrigado a todos e até o mês que vem.